Graça e paz da parte de Deus, Deus abençoe a todos. Quero trazer uma palavra para essa semana, ou para iniciar a sua semana, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, que diz: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Que bênção, né? Texto tremendo, um versículo muito reflexivo para as nossas vidas, e eu quero falar algo daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu espírito nesta manhã, para poder falar para vocês sobre um cristão acima da média, né? O que é ser um cristão acima da média? O que é ser uma pessoa acima da média? Ser um cristão acima da média é ir além dos seus limites, né? Ser um cristão acima da média é fazer coisas que pessoas normais não fazem. Ser uma pessoa acima da média, ou ser um cristão acima da média, é fazer coisas comuns com resultados extraordinários. Isso é ser uma pessoa acima da média. Uma pessoa acima da média, um cristão acima da média, ele é um cristão que ele vive em base em uma vida de obediência com Cristo. Mas existem algumas características interessantes que eu quero deixar para o coração de vocês acerca do que é ser um cristão acima da média. Quais são as suas características? Então, as características de um cristão acima da média: primeiro, ele está sempre disponível à mudança, ou seja, em todo o tempo ele sai da sua zona de conforto. Um crente ou um cristão acima da média que não sai da sua zona de conforto, ele nunca vai conseguir ser um cristão acima da média. O segundo ponto que eu quero deixar para vocês é sendo resiliente. O que é isso? É a capacidade de triunfar sobre as circunstâncias adversas. O que é que você está fazendo diante da circunstância? Se curvando ou se fortalecendo no Senhor, tendo uma capacidade de triunfar? É isso que nós temos que pensar. O terceiro ponto é ter a sua vida diante do altar de Deus. Um cristão acima da média, que de fato quer ser um cristão acima da média, precisa ter uma vida com Deus, precisa ter uma vida de intimidade, de relacionamento. A palavra precisa estar impressa na vida dele, isso é importante. Então, ser um cristão acima da média é ter a sua vida no altar de Deus. O quarto ponto é ter uma visão de perspectivas espirituais, né? Você sempre tem que ser um cristão com uma visão de perspectiva. Você nunca pode ver o lado negativo das coisas. O que mais existem hoje são cristãos que sempre vê o lado negativo. O apóstolo Paulo ele traz um ensino muito grande sobre isso, sobre uma visão de perspectiva, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo de pessoas que têm uma perspectiva em todas as coisas, uma perspectiva espirituais. Ainda que estejam diante de situações catastróficas e difíceis, sempre vai conseguir enxergar o lado bom de Deus trabalhando em nosso favor. Isso é ser um cristão acima da média. O quinto ponto e a quinta característica de uma pessoa acima da média, ou de um cristão acima da média, é que ele é uma pessoa de atitudes, que não se estagna diante dos obstáculos. Existem pessoas que paralisam, estagnam a sua vida pessoal, estagnam a sua vida espiritual, estagnam a sua vida profissional, ministerial, por conta dos obstáculos. E se você de fato quer ser um cristão acima da média, você precisa ter atitudes, e a sua atitude sempre é de avançar e nunca ser impedido por causa de um obstáculo. Amém? Outro ponto também, que é o sexto ponto, e a sexta característica de um cristão acima da média, é ser uma pessoa de responsabilidade. E essa pessoa de responsabilidade, ela sempre vai visar o reino de Deus em primeiro lugar. Não, o reino de Deus para ela nunca é uma questão secundária, sempre está acima de tudo, em primeiro lugar. É por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o reino é prioridade, a justiça é prioridade. Então, se você quer ser um cristão acima da média, você precisa ser uma pessoa de responsabilidade, visando o reino de Deus e a obra de Deus em primeiro lugar.
O sétimo ponto e a sétima característica de um cristão acima da média é que é uma pessoa que visa relacionamentos horizontais, ou seja, é uma pessoa que deseja obter um bom relacionamento com o outro sem ter interesse naquilo que ela é ou naquilo que ela possui. O que nós mais temos visto são pessoas que desejam ter relacionamento com as outras só por aquilo que ela é, por aquilo que ela possui, por aquilo que ela tem, visando apenas interesses. E um cristão acima da média, ele vive a palavra de Deus e busca ter relacionamentos horizontais com pessoas, independentemente da sua classe, daquilo que ela é, daquilo que ela pensa, visando amá-la, respeitá-la, cuidar dela, orientar, instruir, e nunca visando ter interesses naquilo que ela possui ou na posição que ela está. Um cristão acima da média pensa como Cristo, ama como Cristo, se relaciona como Cristo, visando sempre procurar levá-la para a presença de Deus com amor, sem obter interesses. Isso é um cristão acima da média. E para que eu possa finalizar em oitavo, ter uma fé operante. Um cristão que quer estar acima da média, ele tem uma fé operante. Não é uma fé oscilante. Uma hora ele tem fé, outra hora ele não tem fé. Não, muito pelo contrário, ele tem fé independentemente de. A fé dele não oscila, a fé dele não vacila. Por quê? Porque é operante. Mas é operante por quê? Porque ele crê num Deus extraordinário, porque ele crê num Deus sobrenatural. Então, meu irmão, quer ser um cristão acima da média? Vá além dos seus limites. Quer ser um cristão acima da média? Faça coisas que pessoas normais não fazem. Quer ser um cristão acima da média? Faça coisas comuns com resultados extraordinários. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus e que você tenha aí uma semana abençoada diante do altar de Deus. Shalom.